Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje nós vamos ver a nossa aula de geografia, beleza? Então, a gente vai iniciar essa aula online a partir da unidade 2, tá? Que a gente viu a unidade 1, a gente viu de forma presencial, tá? A gente falou sobre o mundo em transformação, falamos das ordens mundiais, né? A ordem bipolar e a ordem multipolar. Nós falamos da quarta revolução industrial, a revolução 4.0, né? Nós falamos da geopolítica, e aí nós falamos do papel das empresas transnacionais, dos centros de poder político e econômicos mundiais, falamos da relação entre os estados, falamos das mudanças espaciais de territórios e fronteiras, falamos do poder militar, falamos do significado das guerras, das tensões e dos conflitos mundiais, o papel dos estados nacionais e a relação entre eles, e do reflexo das relações de poder na configuração dos espaços mundiais. Tudo isso nós falamos dentro da geopolítica, tá certo? Quando nós falamos, né, que tudo está ligado no mundo em transformação, né? Falamos também das organizações econômicas internacionais, o FMI, o Banco Mundial, a OMC, né? O Fundo Mundial Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, tá? OMC. Falamos dos fóruns, o Fórum Econômico Mundial, o Fórum Social Mundial, né? As conferências ambientais, nós falamos sobre a Conferência Global e do Meio Ambiente de 1972. Falamos da Eco 92, que aconteceu em 1992. Falamos do Rio+10, que aconteceu em 2002. Do Rio+20, que foi em 2012. Né? Falamos da globalização, tá? Globalização econômica, social, financeira, política, cultural e comercial, e as desigualdades que a globalização pode trazer também para o mundo. Então, tudo isso foi falado durante as aulas presenciais no capítulo 1. Tá? E aí, eu até tinha deixado no dia 9 de março de 2020, como exercícios de casa, a página 33, 34 e 35. Tá? Não vou corrigir essas páginas hoje. A próxima aula eu entro com correção dessas atividades. Tá? Nós vamos hoje, então, para a unidade 2, falar sobre o espaço mundial, e dentro do espaço mundial nós vamos ver energia e fluxos, o vai e vem de pessoas no espaço mundial e a energia que o espaço mundial proporciona ou recebe para que ele avance. Tá certo? Então, cá na página 38 e 39, né, nós já temos aí 3 perguntas na página 39. A primeira pergunta é: o que está retratado nas imagens? Então, o que é que essa imagem, né, retrata para a gente? Um momentinho para que vocês possam pensar, né? Pensaram? O que ela retrata? Pensamento é rápido. Então, vamos lá. Na verdade, a gente está vendo aqui uma fábrica, né? Uma grande fábrica com emprego aí de mão de obra e uso de máquinas, né? Uso da tecnologia, uso de máquinas, né? Então, essas imagens retratam, né, os diferentes usos da energia elétrica na atualidade. Ou seja, a gente vê as máquinas funcionando, né, com a utilização da eletricidade, né? A segunda pergunta: qual a relação entre desenvolvimento da atividade industrial e diferentes fontes de energia? Então, qual a relação entre o desenvolvimento da atividade industrial e as diferentes fontes de energia? Um momentinho para vocês pensarem. Vamos lá? Então, olha só. A gente tem aqui, né, como a resposta da primeira pergunta foi
que essas fábricas aí estão utilizando a energia elétrica. Mas nem sempre se teve energia elétrica, né, como a fonte produtora de energia. Nem sempre tivemos a eletricidade como fonte produtora de energia. Nós vimos isso na Revolução Industrial, em história, né? A primeira Revolução Industrial, ela tinha como fonte o carvão, né? O carvão é que produzia a energia naquela época, né? Século XVIII, meados do século XIX. Não é isso? Bem, agora, hoje, nós temos a eletricidade que chega com a segunda revolução industrial, né? A eletricidade como um fator gerador de movimentação das máquinas, certo? Então, as máquinas elas são movidas à eletricidade, tá certo? Então, a pergunta aqui, qual a relação entre o desenvolvimento da atividade industrial e diferentes fontes de energia? Nós podemos dizer que a atividade industrial, ela utiliza diferentes fontes de energia, né? Olha só, ela utilizou o carvão lá na primeira Revolução Industrial, o petróleo na segunda Revolução Industrial, a energia que vem das águas, né? A energia hidráulica, por exemplo, né? Então, esses tipos de energia foram utilizados ao longo da história. Então, nós podemos afirmar também que no mundo globalizado da atualidade, a matriz energética ainda é uma infraestrutura fundamental para o processo produtivo. Entendeu? Entenderam? Então, é a matriz energética que faz com que as máquinas funcionem. Ela é fundamental para esse processo. O carvão, o petróleo, né, a água, a eletricidade são fundamentais para que as fábricas funcionem, para que as máquinas funcionem. Tá certo? Então, o que seria então a matriz energética? De onde vem essa força? Né? Da onde vem a força que liga as máquinas, que faz com que as máquinas trabalhem? Né? O carvão, a hidráulica, a água, a eletricidade, né? São matrizes energéticas. Tá certo? A terceira pergunta. Cite alguns exemplos de fontes de energia renováveis que você conhece. Energia renovável é aquela que se renova, né? Então, é uma energia que renova. Como exemplos de energia renováveis, a gente pode citar a energia eólica, energia dos ventos, né? É uma fonte de energia renovável. A energia solar também, ela se renova, né? A gente aproveita, tira isso diretamente da natureza sem que afete a natureza. Por isso ela considerava uma energia limpa, uma energia renovável. Ela não destrói nada, tá? A maremotriz é um outro exemplo de energia renovável, a energia das ondas do mar, né? A geotérmica, a energia hidráulica, né? A energia que vem das águas. Então, são exemplos de energias, fontes de energias renováveis. Beleza? Então, nós respondemos essas 3 perguntas da página 39. Vamos, então, para a página 40, falar de energia e ciclos industriais. Então, a gente vai ver energia e industrialização. Esse processo da industrialização, estou pegando a caneta aqui, por isso que deve estar um barulho aí para vocês, tá? Esse tipo, então, a indústria, né, ela vai avançar de acordo com aquilo que é empregado como energia, né? Ela vai produzir muito mais de acordo com aquilo que se emprega. E ela vai poluir muito menos de acordo também com o tipo de energia que ela utiliza. Tá certo? Então, olha só. Página 40, energia e industrialização. A primeira forma de energia utilizada pelos seres humanos foi o próprio esforço físico. Depois, a dos animais, em seguida, do fogo, da força dos ventos e das águas, e mais tarde, de outros recursos da natureza, como os combustíveis fósseis e os renováveis. Então, nós temos aqui alguns exemplos de energia. O ser humano, ele usava a força para produzir energia, né? Então, ele movia manivelas
para produzir energia, né, que puxasse água de algum lugar, por exemplo. Né? Ele utilizava a força dos animais para puxar algum tipo de produto, né, troncos, pedras. Né? Então, o homem utilizou a energia das águas, do vento, né, até mesmo do sol, o homem utiliza energia. Né? Então, o homem utiliza vários recursos da natureza para adquirir energias. Tá? Bem, podemos dizer que a indústria, responsável por grandes mudanças nos espaços e na forma de produzir e organizar as sociedades, nasceu em função da aplicação de fontes de energia. O motor da indústria é a energia. Na atualidade, em muitos países, como no Brasil, a indústria é o setor que mais consome energia. Ou seja, para que se possa fabricar os bens, é necessário que se consuma energia. Nós vivemos num mundo capitalista, um mundo consumista. Né? Então, a gente consome tudo, muita coisa, né? Até mesmo algumas coisas desnecessárias. Né? Por exemplo, as pessoas costumam trocar de celular porque surgiu um celular mais moderno, mais potente, mais isso, mais aquilo. Né? De repente, o seu celular, o celular que você tem, ele tem todas as funções que o novo celular, que você quer, que você anseia, que você deseja, né, tem, mas você necessita trocar pelo consumismo, né, pela vontade de ter o novo, pela vontade de trocar. Isso é o consumismo. Isso é uma característica do capitalismo. Tá? Então, as indústrias produzem muito, porque nós consumimos muito, e nessa produção de produtos, ela acaba utilizando grande parte de energia. Muitas vezes, né, em sua grande maioria, as indústrias utilizam um tipo de energia que são fósseis, né? Energias não renováveis, tá certo? E não utilizam de forma correta, seriam as energias renováveis. Tá? Então, o certo seríamos nós utilizarmos energia renovável, né? Energia solar, energia eólica, só que ainda são energias caríssimas, né? Para que a gente possa ter. Tá? A energia solar, por exemplo, aquelas placas, né? Para a gente comprar, ela se torna-se muito cara, ainda é muito caro para a gente. Tá? Então, ela é de pouca acessibilidade. Bem, como você já estudou, alguns especialistas dividem o processo de industrialização mundial em 4 fases. A primeira, a Revolução Industrial, a gente viu isso lá em História, né? De 1750 a 1850, que se restringiu praticamente à Inglaterra e espalhou-se depois, mais tarde, pelo mundo. Né? Ela teve a Inglaterra como sua grande pioneira e depois ela se alastra pelo mundo. A segunda Revolução Industrial, que vai de 1850 a 1950, que envolveu algumas nações da Europa, América e Ásia. A terceira Revolução Industrial, a partir de 1950, marcada pela formação de conglomerados industriais e pela difusão global das unidades de produção. E a quarta Revolução Industrial, que é a revolução que nós temos hoje, né? Que, por meio de inovações tecnológicas, conecta todos os setores da economia em escala global. Ao longo dessas fases, ocorreu uma evolução e diversificação de recursos naturais utilizados como fontes de energia. É o que nós vimos, né? O início, na primeira Revolução Industrial, se utilizava o carvão como fonte de energia. Depois passou-se a utilizar o petróleo como fonte de energia. Hoje nós estamos utilizando a tecnologia como fonte de energia. Né? A tecnologia, ela alcança o mundo globalizado. Tá certo? É a Revolução 4.0, a Revolução Tecnológica. Tá? Página 41. Se vocês quiserem grifar esses 2 últimos parágrafos da página 40, vocês podem grifar. Tá? Que fala aí sobre a divisão, né, das várias revoluções que nós tivemos, né, no mundo, em revoluções em termos de indústria. Tá? Página 41. Energia e produção. Aspectos gerais da primeira Revolução Industrial.
Aqui vocês vão ver que nós vamos falar praticamente o que nós falamos em história, né? Na página 41. Então, a gente tem aí a Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, foi marcada por estabelecimento da fábrica como unidade de produção, provocando uma intensa transformação na forma pela qual as mercadorias eram feitas. Comentamos isso em história. Os produtos eram feitos de modo artesanal, depois passaram para o modo manufatureiro e depois para o modo maquinofatureiro ou industrial, né? Trabalhamos isso em história. O bom é que os livros, né, do Apoema, eles se interrelacionam, né? O assunto que é estudado lá em história, ele está vendo aqui também em geografia sobre uma outra visão, um outro aspecto. Tá? Aqui é o aspecto geográfico, lá o aspecto histórico. Tá? Bem, tal processo ocorreu principalmente em países que dispunham de condições ou características para se industrializar. Então, aqui os fatores que a gente viu lá em história. Né? Por que aqueles países conseguiram se industrializar primeiro? Por que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial? Estão aqui os fatores. Agora, nesse segundo parágrafo, podem grifar. Tá? Então, olha, as características para se industrializar: capital, desenvolvimento técnico, matéria-prima, fontes de energia, mão de obra abundante, facilidade de transporte e mercado consumidor. São os fatores que nós vimos lá na aula de história que levaram ao pioneirismo inglês. Vocês estão lembrados? Então tá bom. Sei que vocês lembraram. Podem grifar, tá? Esse segundo parágrafo. Nessa primeira fase, o desenvolvimento industrial se baseou no uso intensivo do carvão mineral, cujas principais reservas estavam na Inglaterra. Então, estão vendo? Por que a Inglaterra, as mulheres trabalhavam nas minas de carvão? Né? Lembra que eu falei que as mulheres trabalhavam, mesmo grávidas, elas trabalhavam nas minas de carvão, que tinham água até a cintura, né? Porque a Inglaterra, ela era uma grande detentora dessas minas de carvão mineral. Tá? Então, tinha matéria-prima abundante. O carvão é matéria-prima abundante e era uma fonte de energia da primeira Revolução Industrial. Bem, o recurso era explorado em galerias profundas a fim de servir de combustível para a industrialização inglesa. Estima-se que entre os séculos XVIII e XIX foram retiradas mais de 100 milhões de toneladas de carvão mineral por ano, com o auxílio de máquinas que faziam o bombeamento da água para ampliar a exploração subterrânea. Então, estão vendo como as mulheres se sacrificavam? Mulheres, homens também, óbvio, né? Mas a gente está falando da mulher porque é um trabalho pesado, né? Então, as mulheres iam até essas cavernas muito abaixo do solo para poder extrair carvão. Tá? Aí, a exploração do trabalho feminino. Né? Iam e ganhavam muito menos do que os homens. Né? No começo, a queima do carvão mineral gerou energia para movimentar os teares ingleses. O que são teares ingleses? As máquinas de fiar. Tá? Tear é a máquina. Máquina é uma máquina de tecer, de fiar. Tá? Em seguida, a máquina a vapor, aquecida com a queima do carvão, propiciou uma nova era para o desenvolvimento industrial. Então, o carvão fez com que as máquinas trabalhassem e fizessem muito mais rápido, produzissem muito mais rápido o bem que elas produziam, que era o tecido. Tá? Então, elas produziam em larga escala, as pessoas agora poderiam consumir também em espaço de tempo menor. Tá? O ambiente das minas era bastante insalubre. Já falei isso para vocês, em história, viu? O ambiente das minas era bastante insalubre, pois estavam cheios de umidade, excesso de calor e de gases resultantes da queima do óleo para a iluminação no interior delas. Então, queimava-se o óleo para iluminar, né? Faziam tochas, né? Fogueiras, tochas, né? Para iluminar as cavernas, que eram subterrâneas, né? E aquele gás ele não saía com facilidade. Isso fazia com que as pessoas que trabalhassem ali dentro respirassem o ar poluído, né? Causava mal aos pulmões, né? A absorção desse ar. Tá? O resultado disso
foi o adoecimento de trabalhadores, conhecido como doença negra, com mortes prematuras que eram elevadas em razão das explosões que ocorriam frequentemente dentro das minas. A queima do carvão em demasia produzia a eliminação de gases na atmosfera, o que aumentava a poluição, provocando impactos socioambientais. Desse modo, a Revolução Industrial originou um novo espaço geográfico mundial, alterando profundamente diversas paisagens, pois ocorreu um aumento significativo de elementos culturais, novos locais para a produção, para as fábricas, e o crescimento do espaço urbano. Falamos isso também em história, né? As fábricas começaram a poluir o ar, os rios, né? A população urbana cresceu porque o povo deixou a zona rural e veio para as cidades em busca de trabalho. Lembram que eu falei para vocês que os campos foram cercados para a criação de ovelhas? Houve o cercamento dos campos e a população saiu dos campos e veio para as cidades, para habitar as cidades, porque os campos foram cercados para a criação de ovelhas. Diminuiu-se a mão de obra, né? E essas pessoas vêm para as cidades, tá certo? Eu falei para vocês isso, agora estou me lembrando, não foi esse ano não, foi no ano passado, quando a gente estudou Revolução Industrial, tá? Foi no 8º ano. É porque eu dei a aula do 8º ano, em História, agora, falando de Revolução Industrial. Então, eu estou achando que era com vocês. Não, mas a gente estudou isso ano passado, em História, quando falou da Revolução Industrial. Tá certo? Bem, desse modo, a Revolução Industrial originou um novo espaço geográfico mundial, alterando profundamente diversas paisagens, pois ocorreu um aumento significativo de elementos culturais, novos locais para a produção, fábricas e crescimento de espaço urbano. Nesse processo, foi grande o número de pessoas que deixou o campo e migrou para as cidades, em busca de empregos nas fábricas e nos setores de prestação de serviços gerados pelas atividades industriais. Além da Inglaterra, a França teve um processo inicial de industrialização no final do século XVIII, que se intensificou no período napoleônico, período em que houve a Revolução Francesa, início do século XIX. Contribuíram para isso as grandes jazidas de carvão mineral e minério de ferro, o que resultou no avanço da indústria siderúrgica, destacando-se também a indústria têxtil e de produção de máquinas. Isso lá na França e na Inglaterra. Tá? Então, gente, olha só. Isso aqui nós vimos lá no ano passado, no 8º ano, quando nós falamos de Revolução Industrial na história. A gente só está passando um pouco sobre esse processo da Revolução Industrial. Beleza? Página 42. Expansão da industrialização e demanda por novas fontes de energia. No século XIX, o petróleo foi incorporado ao processo de industrialização, apesar de ser utilizado em estado bruto desde a antiguidade. Foi no final deste mesmo século que aumentou o seu uso, associado ao da energia hidrelétrica. Isso proporcionou a expansão da industrialização e o surgimento de novas potências industriais, como a Alemanha, Estados Unidos, Bélgica e Japão. Todas, como a Inglaterra, exercendo dominação econômica sobre os países nos quais predominava a produção primária, fornecedores de matérias-primas. A essa fase chamamos de Segunda Revolução Industrial. Então, eu gostaria que vocês grifassem, tá? A partir esse parágrafo, por favor, tá certo? Então, a Segunda Revolução Industrial, ela é marcada pela presença do petróleo, né? E aí começam, então, a surgir, a se destacar os países desenvolvidos, ou os países do norte, né? Como nós podemos chamar, tá? Bem, nessa fase da industrialização, os Estados Unidos se destacaram devido à grande extensão territorial. O tamanho dos Estados Unidos, né? Ele tem uma extensão territorial grande, então eles se destacam por esse motivo. Tá? Os países europeus são países bem menores em extensão territorial, certo?
com abundância de recursos minerais, principalmente energéticos, como petróleo e carvão. Além disso, o início do uso da energia hidrelétrica contribuiu para seu grande avanço industrial. A utilização de novas fontes de energia possibilitou mudanças na forma de produção e nas relações de trabalho. No início do século XX, ocorreu a introdução do Fordismo, que se caracterizou pela produção em massa, estruturada na linha de montagem, com produção de baixo custo para otimizar a acumulação capitalista, aumentar a oferta de emprego e tornar os produtos mais acessíveis às classes trabalhadoras. Então, olha só, o que foi o Fordismo? Bem, só para contar uma historinha para vocês, que vocês vão ouvir em história quando a gente for falar da Primeira Guerra Mundial. Henry Ford, ele era dono de uma fábrica automobilística chamada Ford, né? E Henry Ford, ele produzia os carros mais baratos para que a população pudesse comprar. Então, quanto mais a população comprava, obviamente, mais ele vendia e mais ele lucrava, né? E ele fazia questão de pagar aos seus funcionários um salário que desse para que seus funcionários pudessem adquirir um carro, o carro também, tá? Essa prática, então, foi chamada de Fordismo, né? O barateamento dos carros para que a população pudesse comprar esses carros. A população comprando, ele vendia mais, ele vendendo mais, ele tinha mais lucro, tá certo? Então, dá-se a esse processo o nome de Fordismo, tá certo? O taitorismo tem o mesmo processo, tá? Então, tal processo foi associado ao taitorismo, que consistiu na padronização das atividades de trabalho para controlar a produção. Dessa forma, a máquina passou a ditar o tempo de trabalho do operário, objetivando dinamizar a produção. Lembram que quando a gente falou de Revolução Industrial, nós falamos que os trabalhadores trabalhavam de acordo com as máquinas. Eles não tinham uma determinada carga horária. Eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, né, nas fábricas. Tá? Então, eram as máquinas que ditavam as horas de trabalho do trabalhador. Certo? Não existiam leis que regulassem a carga horária do trabalhador nessa época, durante ainda a Segunda Revolução Industrial. Tá? O Fordismo e o taitorismo se espalharam pelo mundo, chegando também ao Brasil, na segunda metade do século XX. O modelo da industrialização implantado no país foi baseado em um tripé: empresas estatais, nacionais e multinacionais. Nós já falamos, empresas estatais pertencem ao Estado, né? Empresas nacionais são aquelas que pertencem ao país, elas são criadas dentro do país, né? E só ficam naquele país em que elas foram criadas. E as multinacionais são aquelas empresas que são criadas num determinado país, mas que se instalam em outros países. Elas conseguem sair do país em que foram criadas e irem para outros países. Tá? Assim se formou um parque industrial bastante diversificado, utilizando diferentes fontes de energia, hidrelétrica, termoelétrica, derivados de petróleo, entre outros. Página 43. Na segunda metade do século XX, teve início a chamada Terceira Revolução Industrial, que introduziu novas e profundas mudanças na produção e nas relações de trabalho. Essas mudanças foram corporificadas no toyotismo, sistema de produção iniciado no Japão. Podem grifar. Toyotismo, sistema de produção iniciado no Japão, que se caracteriza pela diversidade dos produtos, diminuição dos estoques, produção com base na demanda, robotização do processo produtivo, exigência de trabalhadores polivalentes e, consequente, redução da oferta de empregos. Então, a terceira revolução industrial, ela é marcada pela robotização nas indústrias, nas fábricas, né? Então, o homem ele vai sendo cada vez menos útil
né, a mão de obra humana vai ser cada vez menos útil para as fábricas. Eles agora estão sendo substituídos pelos robôs, né, que surgiram através do toyotismo no Japão, tá certo? Tanto que a gente vê essas indústrias que fazem remédios, né, indústrias farmacêuticas, elas produzem, né, os remédios são produzidos geralmente por robôs, né? Essas máquinas, como estão aqui mesmo nessa gravura, ó, as máquinas vão, pegam o produto, trazem aquelas cabines que tem que pegam aqueles bonequinhos que eles botam dinheiro na cabine para pegar bonequinho, né? Nos parques de diversões, geralmente tem essas máquinas. Geralmente seria aquilo, o robô. Ele vai lá, ele pega o produto, ele traz, ele mesmo embala, ele mesmo... Seriam, né, mais ou menos parecido com aquela máquina que a gente pega esses brinquedos, né? Os bonecos de pelúcia, alguma coisa assim, em parques de diversão, tá? Então, seria esse tipo de robotização das indústrias. E que tomam conta, né, da mão de obra, obviamente. Além disso, essa nova fase se caracteriza pela diminuição de direitos de trabalhadores, podem grifar, e maior precarização das condições de trabalho, uma tendência presente até os dias atuais. Isso levou os trabalhadores a se manifestar e lutar pela manutenção de direitos trabalhistas de momentos anteriores, né? Nós vimos na Revolução Industrial, no processo da Revolução Industrial, que os trabalhadores, eles, entre a primeira e segunda Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, né, eles começam a reivindicar os direitos através, né, do ludismo, quando eles entram nas fábricas e quebram as máquinas. E depois eles viram que aquilo não deu resultado, muitos trabalhadores foram presos, mortos, né, pelos donos das fábricas, pelo governo, e aí eles, então, começam a escrever cartas ao parlamento inglês pedindo melhorias na condição de trabalho deles, né, que aí era o cartismo. Tá? Então, isso é que nós estamos vendo aqui nesse processo de industrialização. Tá? Os países de periferia do capitalismo também vivenciaram essa fase, não precisa marcar, de diferentes maneiras. No Brasil, esse período foi marcado por privatizações de empresas estatais, abertura de mercado às empresas estrangeiras, diferenciação da produção por região, flexibilização, precarização dos direitos trabalhistas e intensa robotização de alguns setores. Com relação à robotização, destaca-se o setor bancário. Nos anos 90, as máquinas substituíram o trabalho humano, gerando desemprego estrutural no setor. Aqui está falando da robotização no Brasil, nos bancos, são as máquinas onde a gente tira o dinheiro, os caixas eletrônicos, né, que substituíram o papel dos caixas. Tá? E quando a gente fala das privatizações de empresas aqui no Brasil, nós tivemos várias empresas privatizadas, empresas que pertenciam ao Estado e que foram vendidas para o setor privado. Tá? Então, nós temos um exemplo, em Macaé, nós tínhamos a Ferg. A Ferg era a Companhia de Energia do Estado do Rio de Janeiro. Né? Era uma empresa que consertava e trazia energia para nós, para as casas. A Ferg ela foi vendida pelo governo do Estado, porque ela pertencia ao Estado, foi vendida a uma empresa privativa. E ela, então, foi privatizada. Né? Então, uma empresa privada, eu falei empresa privativa, né? Uma empresa privada comprou a Ferg e ela hoje opera essa empresa, que era do governo e agora pertence a uma pessoa, né? Que é do setor privado. Tá? Então, são algumas características que nós temos aí desse capitalismo vivenciado aqui no Brasil. Tá? Vamos para a página 44. Nos países europeus também ocorreram intensas mudanças no processo industrial decorrentes da segunda e terceira revolução industriais. As áreas altamente industrializadas do continente relacionam-se com a concentração e disponibilidade de recursos minerais. Então, nós temos aqui, nesse mapa, né, os recursos minerais que existem em vários países europeus. Então, nós temos aqui um mapa representando a Europa. Tá?
os montes Urais aqui, separando a Rússia, a parte europeia, da parte asiática. A Rússia ela é dividida, né, pelos montes Urais. A Rússia é um país tão grande que ela tem uma parte pertencente à Ásia e outra parte pertencente à Europa. Ela é separada pelos montes Urais. Tá? Então, aqui ó, é onde separa, é uma cadeia montanhosa que separa a Rússia da parte europeia da parte asiática, que está mais ou menos aqui. Tá? Então, esse mapa representa a Europa. E nós temos aí os recursos minerais, né, que são descobertos, né, que a Europa tem em abundância. Nos campos petrolíferos, nos campos de gás natural e nas jazidas carboníferas. Tá certo? Então, temos alumínio, ferro, chumbo, urânio e zinco, né, como elementos naturais, aí, os recursos minerais da Europa. Tá? A França, continuando aqui o texto. A França, por exemplo, que tem grandes reservas minerais e energéticas, ampliou seu parque industrial, com destaque para os setores de mecânica, química, automobilística, aeronáutica, entre outros. A fim de dinamizar a produção industrial, os franceses investem na construção de usinas nucleares para a geração de energia, apresentando o maior parque nuclear instalado na Europa. Nos últimos anos, com as privatizações, a concorrência internacional e o aumento das importações em detrimento das exportações, o setor industrial francês entrou em declínio, com sérias repercussões no mercado de trabalho, diminuição da oferta de empregos e precarização das condições de trabalho. A França, agora, há pouco tempo, ela passa por uma crise, né, trabalhista. Então, os trabalhadores vão às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Tá? A gente, são os coletes amarelos, se não me engano, que vão para as ruas reivindicar melhores condições de trabalho ao governo francês. Tá? Já o processo inicial de industrialização alemã esteve associado à localização de recursos minerais, reservas de carvão e de minério de ferro, e à facilidade de circulação dos produtos pelos rios Reno e Ruhr. Ao longo do século XX, algumas regiões de grande concentração populacional, como as cidades de Colônia, Dortmund e Frankfurt, transformaram-se em importantes centros urbanos e industriais do país. As cidades de Hamburgo, Munique e Berlim, que receberam grandes investimentos estatais após a reunificação do país, da Alemanha, né, também se destacam no cenário nacional. O território alemão é rico em diversos recursos naturais e, na atualidade, apresenta grande diversificação da indústria, com destaque para os setores automobilístico, químico, têxtil, de construção naval e farmacêutico. Podem grifar essa parte aí de baixo também, tá? Essa última linha aí. Embora o Japão tenha se industrializado em meados do século XX, recentemente o processo de industrialização se expandiu na Ásia, cujo exemplo mais expressivo é a China. O fator que mais contribuiu para a industrialização do país foi a riqueza do subsolo, sobretudo as grandes reservas de carvão mineral, imprescindível como matéria-prima para as siderúrgicas e como fonte de energia para as termoelétricas geradoras de energia elétrica. No final da década de 70, o país abriu as portas para a entrada de capital estrangeiro, que se deu principalmente com a implantação das Zonas Econômicas Especiais, as ZEEs. São áreas criadas pelo governo que passaram a atrair investimentos externos por meio de incentivos fiscais, configurando áreas de livre comércio. Então, as ZEEs, né, ou Zonas Econômicas Especiais, são áreas criadas pelo governo que passaram a atrair investimentos externos por meio de incentivos fiscais, configurando áreas de livre comércio. Podem grifar também. Na Oceania, destaca-se a Austrália, que dispõe de grande riqueza mineral, como a bauxita, carvão betuminoso, ferro, níquel, ouro, chumbo, zinco, petróleo, gás natural, entre outros.
O país que contribuiu com 12% da produção aurífera mundial, além de ter uma considerável produção de urânio e carvão, tornou-se um dos mais importantes fornecedores de diamantes. Dessa forma, podem grifar. A Austrália tem um importante papel na indústria extrativa, fornecendo insumos energéticos para outras partes do mundo. Bem, então aqui nós falamos, né, sobre essa energia e os ciclos industriais do mundo. Agora eu vou pedir que vocês realizem as atividades que estão nas páginas 46 e 47 do livro de vocês, tá bom? E nós vamos ficar por aqui, então, né? E eu quero dizer a vocês que está sendo difícil para todos nós, né? Esse isolamento social é complicado, porque para a gente que é professor, é bem difícil estar falando para uma câmera, né? Eu sei que vai atingir a vocês, obviamente, vai chegar a vocês, né? Mas é complicado, a gente gosta da interação da sala de aula, quando um para, um pergunta, isso vai dinamizando as aulas, né? E aqui fica só eu falando e vocês aí escutando, não tem esse dinamismo que tem na sala de aula. Mas, nesse momento, se torna-se importante que a gente faça dessa forma, né? Não é fácil para vocês, eu sei disso, também não é fácil para a gente, né? Nós somos professores, nós não somos atores, youtuber, né? Não somos isso. Então, a gente sente uma certa dificuldade para estar dando também essas aulas, né? Mas a gente está fazendo com maior carinho, com muita satisfação, e a gente espera estar atingindo os objetivos. Espera que vocês estejam, né, sendo tocados, sendo atendidos com as aulas que nós estamos preparando para vocês, tá certo? São aulas que a gente realmente leva muito tempo preparando. A gente passa praticamente um dia preparando a aula, no outro dia a gente leva quase meio dia para gravar as aulas, para estar enviando para vocês. Mas a gente faz com muito carinho, tá, para vocês, e o que eu quero de vocês é que vocês realmente levem a sério, né? Disponham no horário de vocês, né? Eu já falei isso, não sei se para vocês, mas eu penso que vocês devem agir da maneira, né, que eu vou explicar. Acordem, tomem um banho, tomem um café, peguem o horário de vocês, que vocês teriam aula, de repente, hoje, terça-feira. Que aula vocês teriam hoje? Hoje seria aula de matemática, de arte e de geografia. Então, peguem o material de arte, de matemática e de geografia e estudem hoje, na terça-feira, né? No momento que vocês estivessem na sala de aula, vocês estão em casa estudando o material de vocês. Vocês vão ver que, de repente, vocês vão acabar até antes do horário que vocês estariam na sala de aula, tá? Parece que é muito conteúdo, parece que é muita coisa, mas a gente vai dosando os conteúdos de acordo com se nós estivéssemos na sala de aula para vocês, tá? Talvez na sala de aula a gente fizesse ainda mais do que a gente faz aqui, tá certo? Bem, então, agradecendo a vocês, né? Eu quero que vocês fiquem com Deus, que tenham uma boa Páscoa, né? Essa semana é o momento da ressurreição aí de Cristo, né? A Páscoa, o símbolo maior. Pedimos a Ele, a Deus, né? Que nos ilumine, que nos guarde, que nos proteja nesse momento tão difícil, né? E que vocês levem a sério isso que está acontecendo. É um isolamento social, sim, a coisa é grave, várias pessoas morrendo, né? Então a gente tem que levar a sério e ficar resguardado realmente em casa, junto à família, quando possível, tá certo? Então, mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá?